Fala aí pessoal, bom dia para vocês, tudo bem? 30 de agosto já, um pouquinho atrasado, né? 7h40 ali, mas vamos em frente. Tô rodando uma enquete ali rapidinha no. Quer dizer, a primeira enquete do dia é saber se o áudio tá ok, vocês me ouvem bem, tá tudo certinho? Sim, não, talvez. Dá um toque aqui para mim no chat, por favor. E em segundo lugar, tem ali um pessoal que está com. Beleza, obrigado, Vinícius. Tem um pessoal que está ali com alguma dúvida. Se for coisa rápida, a gente pode tentar resolver agora, senão começamos assunto novo, né? Falando em dúvida, para não ter dúvida, a partir de hoje já está rolando aquela atividade, né? Nossa primeira atividade que vai valendo nota, que vai compor a nota de vocês. Ela está aberta, começou hoje às 7h30 e está, se não me engano, programada até 23h59 da quarta-feira agora, tá bom? São 2 exercícios, você tem 2 horas para fazer os dois. Um de polinômios de Taylor e outro de curvas planas, tá? 2 horas é um tempo que dá e sobra, mas a ideia é justamente que você tenha calma e tranquilidade para conseguir fazer tudo sozinho, tá bom? Então beleza. O negócio está rodando ali, a pesquisa sim, não. Esse pessoal que está com. Aí tem uns 27% das pessoas que eu não sei, né? Quanto que é. Bom, é umas 10 pessoas, né? Mais ou menos. Tem alguma dúvida? Se quiser perguntar, aproveita já. Por algum exercício da lista, alguma coisa, dá um toque agora, porque o plano já é começar assunto novo, né? A Thaís fez uma pergunta, uma questão da 2, tipo a C. Não está muito segura? Tá bom, deixa eu pegar a lista aqui. A gente já vê isso agora. Da parte de curvas ou polinômio, Thaís? Não, a parte de polinômios nem tem letra C na 2, né? Então deve ser de curvas mesmo. Tá bom. Deixa eu pegar aqui. Tá. Vou tentar recortar o enunciado. Vamos ver se eu consigo. E se não conseguir, é falta de vontade, né? Claro que dá pra fazer isso. Aqui, vamos lá. Então tá aqui o enunciado, né? Acho que vocês estão vendo. A ideia do exercício é esboçar e parametrizar esse conjunto como uma curva, tá bom? Então, eu preciso descrever o conjunto dos pontos que atende a essa equação com um par de funções, preferencialmente diferenciáveis, que descrevam todos os pontos que verificam essas equações. São duas, uma equação e uma inequação aqui, né? Então tá, deixa eu tentar ver se eu consigo fazer vídeo à luz reto, estava meio torto o negócio, está me incomodando aqui, pronto. Legal. Então tá, o objetivo é tentar parametrizar essa curva, né? Então eu preciso achar uma curva gama com coordenadas x de t e y de t, tá certo? T pertencente a algum intervalo da reta, eventualmente pode ser a reta toda, tal que as coordenadas x de t e y de t verificam a equação y2 sobre 9 menos x menos 1 ao quadrado sobre 4 igual a 1, tá? Então, o que você tem? Você tem uma subtração de quadrados dando 1. Então você pode pensar em funções trigonométricas que verificam essas equações, né?
Então, por exemplo, ali eu posso reescrever essa equação desse jeito. Funções trigonométricas ou funções trigonométricas hiperbólicas, né? Eu tenho isso, né? Então, você tem duas opções aqui de parametrização. Isso tem que ser satisfeito e eu quero também que o y seja sempre negativo, tá? O que a gente sabe aqui da geometria analítica que vocês já estudaram? Isso aqui é a equação de uma hipérbole, tá certo? Então, quando na hora de fazer o esboço a gente vai fazer uma hipérbole, e é uma hipérbole que ela tem como assíntotas uma reta com coeficiente angular dependendo desses números 2 e 3 que estão aqui no denominador, tudo bem? E o foco dela está deslocado uma unidade para a direita, em vez de x ao quadrado, tem um x menos 1 ao quadrado, tá? Então, como é que a gente pode olhar para isso? Eu tenho uma diferença de quadrados dando 1, e aí, como eu disse, você tem duas opções, né? Eu posso dizer que, por exemplo, y de t sobre 3 é cosseno hiperbólico, e x menos 1 sobre 2, aqui x menos 1 de t, tá? X de t menos 1 a seno hiperbólico de t, e portanto a gente tem as equações, né? Quem que é x de t? X de t vai ser 1 mais 2 seno hiperbólico de t, e y de t a 3 cosseno hiperbólico. Aí pergunta, isso aqui funciona? Não, né? Por que isso não funciona? Porque eu quero que o y seja menor que zero, tá bom? E a gente sabe que o cosseno hiperbólico é sempre maior ou igual que 1, né? Então, para arrumar isso, eu vou precisar de um sinal de menos aqui. Isso me garante que o y seja sempre negativo, tá bom? E se você fizer as contas, se eu tirar x de t e y de t dessa maneira, eles verificam essa equação e eu tenho certeza que o y é negativo. Então, com isso, minha curva gama de t vai ser parametrizada então por 1 mais 2 seno hiperbólico de t, e na segunda componente 3 cosseno hiperbólico de t, e aqui eu vou pôr t percorrendo a reta toda, tá bom? Essa curva gama parametriza a curva C proposta. Uma outra opção, também diferença de quadrados dando 1, você tem coisa com secante e tangente, né? O que a gente pode fazer? Eu posso pensar que qual que é a identidade que a gente tem clássica sobre secante e tangente? Essa aí mesmo, aliado, perfeito, né? Secante é 1 mais tangente ao quadrado. Então, eu posso dizer ali que a y sobre 3 vai ser a secante ao quadrado, desculpa, secante de t, né? Aí tem a coisa do sinal, né? Eu quero y negativo, eu já vou discutir daqui a pouquinho, tá? Y igual a isso, e a x menos 1 de t. X menos 1 de t, podia pensar que a função 1 é a função constante igual a 1. X de t menos 1 sobre 2 igual a tangente de t, tá bom? Isso aqui é ok? Aí, só tem que lembrar uma coisa, né? Eu quero que o y seja negativo, então você tem duas opções aqui. Dependendo do domínio que você escolhe, você pode pegar aquela parte da secante que é negativa, né? De menos π sobre 2 até π sobre 2, a secante é positiva, né? Explodindo para mais infinito nos bordos desse intervalo. Ou se você pegar um intervalo de π sobre 2 até 3π sobre 2, aí você vai ter que a secante é sempre negativa ali. Então você escolhe, tá bom? Então tem várias maneiras de parametrizar uma curva, né? Então aqui eu posso escrever dessa maneira. Vou pôr o menos aqui. 3 secante de t e x de t igual a 1 mais 2 tangente de t. E aqui, para fazer o serviço, eu vou pegar o intervalo aberto
de menos π sobre 2 até π sobre 2, tá bom? Ou ainda, né, uma terceira opção seria o seguinte, você pode pegar y de t igual a 3 secante de t, x de t igual a 1 mais 2 tangente de t. Então resolvemos exercício de 5 jeitos aqui, né? Vamos ser consistente, né? Pus parênteses em 1, por parênteses em tudo aqui. E aqui eu vou pegar um intervalo aberto de π sobre 2 até 3π sobre 2. Tá bom? Então você tem resolver o exercício de 3 jeitos, tá bom? Você tem aqui uma curva gama, tá ali, a alfa de t como sendo 1 mais 2 tangente de t, menos 3 secante de t. Todas elas são respostas, tá bom? E uma beta de t aqui, que é a mesma fórmula, quase, né? Mas em outro domínio. Tá bom? Então tem 3 respostas aí que você pode se dar por satisfeita tendo elas. Deixa eu marcar tudo aqui. Essa aqui é uma. Alguma delas é a do gabarito, com certeza, né? Essa aqui é outra. E essa aqui ainda é uma terceira. Tá bom? Então tem 3 respostas aí. Tudo bem, Thaís? Se você quiser conferir no... Deixa eu fechar essa enquete aqui. Vamos dar uma olhadinha na imagem disso no Desmos, né? Aqui para fazer os gráficos você pode usar Desmos ou GeoGebra, né? Aí você vê como você prefere. Porque a gente vai fazer a partir da aula de hoje, a ideia é usar o GeoGebra, porque a gente vai começar a ver coisas no espaço 3D, né? E o Desmos não dá conta disso, tá bom? Mentira. Vamos abrir aqui a coisa para a gente ver a curva, né? As parametrizações que a gente tem, a gente fez secante de t, né? Não, aqui foi 1 mais 2 vezes tangente de t, e na segunda componente a gente tinha 3 secante de t. Tá vendo? Esse trecho não é legal, não é exatamente o que você quer. A gente precisa colocar no domínio certo, né? De menos π sobre 2 até π sobre 2. Tá bom? Você vê que você tem essa hipérbole aqui, né? O foco dela está deslocado. E aqui a gente queria o y negativo, então põe menos, tá bom? Então tem essa parte. Você vê que você tem as assíntotas aqui, né? Quais são elas? Y igual a menos 1 mais 3 sobre 2x, x em cima, né? Essa aqui é uma das assíntotas e a outra é a perpendicular a ela, tá bom? Na verdade a conta está errada aqui, né? Eu quero que ela passe pelo ponto x igual a 1. Então quando y for 0, eu vou querer aqui menos 3 menos também. Tá bom? Essa é uma das assíntotas e a outra assíntota é a reta perpendicular a ela que passa também pelo ponto 1, 0 aqui. Tá bom? Se quiser a gente sabe escrever a equação disso, né? Bom,
que fazer a continha para acertar o coeficiente linear ali, mas a ideia é essa. Se você colocar um sinal de mais aqui, a gente vai precisar trocar o intervalo, né? Vamos de π sobre 2 até 3π sobre 2. Vê que você tem a mesma curva, tá bom? E a outra opção era usando o seno hiperbólico, cosseno hiperbólico, a gente fez aqui seno hiperbólico de t e aqui cosh, tá bom? Acho que não está gostando de mim hoje aqui, deixa eu ver. Por algum motivo essa curva não está desenhando direito. Mas a ideia era essa, com um sinal de menos aqui. Ah, apareceu ali. Ou era um problema com domínio, né? Aqui eu vou precisar de toda a reta real, né? Então se eu ponho, por exemplo, de menos 10 até 10, eu vou obter a mesma curva de antes. Menos 10 até 10. Você percebe que ela é desenhada de outra maneira, né? Ela vem aqui do canto inferior esquerdo e vai para o canto inferior direito. Mas a trajetória, o desenho é o mesmo. O que muda com cada uma das parametrizações é a velocidade com que você percorre a curva. Tá bom? Dúvida nisso? Deixa eu ver como é que está o chat ali. Ah, Vinícius, a gente faz uma das parametrizações, tá? Sempre tem alguma parametrização que é a mais conveniente pra gente, tá bom? Sempre tem uma delas, as outras funcionam, mas para cada propósito, uma vai ter conta melhor do que a outra. Beleza? Dúvida? Podemos começar assunto novo? Deu certo aí, Thaís? Era isso que você tinha feito? Era isso, né? O Nasser... Bom, agora estamos empolgados, vamos para o exercício 7, então. Ah, cadê a lista? Eu fechei? Não devia, né? Deixa eu ver aqui. Não, acho que eu fechei. Então só um minutinho, deixa eu abrir de novo. Você está falando do exercício 7 da parte de curvas também, Nasser? Agora não sei. Deixa eu dar uma olhada aqui. Isso, tá bom. Dúvida sobre o vetor tangente. A gente pode ver mais um pouquinho, né? Um de polinômios de Taylor. Escolhe um aí, Vinícius. Vê lá o que você tentou fazer e não conseguiu, né? Deixa eu pegar o set das curvas aqui enquanto isso. Tá. Eu vou copiar o enunciado dele pra gente, tá bom? Cadê a lousa aqui? Beleza? Então, tira o traço porque ainda é curva aqui, né? Acho que assim está suficientemente legível, né? Sim? Perfeito. Tá, então a gente tem essa curva. Enquanto isso, Vinícius, vai pensando em algum do Taylor pra gente ver, né? Se é uma curva que ele tá dada a parametrização aí, tá? T quadrado cosseno πt, T quadrado seno de πt, e você sabe que a imagem da curva gama no ponto 4, 0
tem dois vetores tangentes e unitários com um produto escalar positivo. Então, a primeira coisa de todas é descobrir quais são os valores de t que fazem com que o ponto da imagem seja 4, 0. Né? Então, gama de t igual a 4, 0 implica o que? Eu quero descobrir o valor de t tal que isso aqui aconteça, né? Ao mesmo tempo, é o mesmo número t que nas duas coordenadas vai produzir ponto 4, 0. Né? Então, por exemplo, eu quero zerar a segunda componente. Zerar a segunda componente, por exemplo, se o t for um número inteiro, resolve. Então, quais são os números inteiros que dão certo aqui? Né? Por exemplo, se você faz t igual a 2, o que vai acontecer? Eu vou ter o ponto 4, 0, né? Quando t for 2, vai dar 2 ao quadrado, cosseno de 2π, 4. 2 ao quadrado, 4, seno de 2π, que é 0. Outra opção é t igual a menos 2. Né? Então, vou ter que o gama de menos 2 é também 4, 0. Né? Aí vem a pergunta, né, Nasser? Você fala, bom, eu achei 2 instantes de tempo t onde passa por esses pontos. Será que tem mais? Provavelmente, né, você vai pegar a equação t ao quadrado cosseno de πt igual a 2 e tentar resolver isso. Como é que eu vou saber se tem mais de uma solução ou não? Não sei, tá? Você poderia, por exemplo, plotar o gráfico da função t quadrado cosseno de πt e ver quantas vezes ela corta ali na horizontal y igual a 2, tá? X igual a 2, né? Estou fazendo x de t, então o gráfico vai ficar nos eixos t como variável independente, x como dependente, veja onde corta, faço a mesma coisa para outra função, y de t igual a t2 seno de πt, e vejo quais são os valores de t que cortam cada um dos gráficos e ver se tem algum que corta os dois ao mesmo tempo. Aqui eu achei esses dois valores, por inspeção, tá? Foi meio no chute. E aí, foi no chute agora, tá? Eu não tinha feito esse exercício antes, né? E aí, você olha e fala, tá, essa curva, se você quiser pensar, um indivíduo que anda no plano de acordo com essa trajetória, ele passa pelo ponto 4, 0 pelo menos 2 vezes, uma vez no instante t igual a 2 e outra vez lá no passado no instante t igual a menos 2, tá bom? Ok, e aí ele pode passar com velocidades diferentes, né? Então, para determinar os vetores tangentes, eu vou olhar o gama linha, né? Quem que é o gama linha de t? Gama linha de t, aí é um exercício de derivar. Aqui eu vou derivar com a regra do produto, deriva copia, mais, vai virar um menos, copia deriva, né? O derivar vai ter uma regra da cadeia aqui, sai um π, πt ao quadrado, seno de πt. A segunda componente é a mesma coisa, né? 2t seno de πt mais a π t ao quadrado cosseno de πt. Beleza? E aí você vai substituir t igual a 2 e t igual a menos 2, né? Então, gama linha de 2 vai dar quanto? Quando eu faço t igual a 2, aqui eu vou ter 4. Aqui vai dar 0, né? E aqui quando eu faço t igual a 2, eu vou ter 2π. Tá? O Bruno me chamou. Fala, Bruno. Quatro π? Sim, verdade, né? 2 vezes 2 é 4. 4, né? Legal. Não entendeu como eu achei o t igual a 2? Eu precisava que isso aqui desse 2, tá bom? 4.
Eu quero o número t, que ao mesmo tempo faz isso aqui valer 4 e isso aqui valer 0. Então, para zerar isso aqui, ou t igual a 0, mas se eu ponho t igual a 0, 0 a primeira e 0 a segunda, então não serve. E aí eu testo. Bom, se eu quero um 4 e tem um t ao quadrado aqui, bom, se eu fizer esse cara valer 4 e esse cara valer 1, dá certo. Então t igual a 2, por exemplo. E o t igual a 2 já de quebra resolve o segundo, então matou. Tá bom? É resolver um sistema com duas equações na variável t. Eu quero o valor de t, que ao mesmo tempo faça t ao quadrado cosseno πt ser igual a 4 e t ao quadrado seno de πt ser igual a 0. Tá bom? Então, em geral, você não vai ter método para resolver isso porque não são equações algébricas, né? Mas se fossem, por exemplo, dois polinômios, na primeira e na segunda componente, eu estou procurando um valor de t que faz cada um desses dois polinômios assumir os caras que estão do lado direito ali, tá bom? É um sisteminha simplão. Em geral, não é lá tão simplão, né? Podia ser fórmulas horríveis aqui, mas nesse caso é um exercício, então exercício é aquela coisa que é para testar se você sabe aplicar a teoria, né? Então, a teoria que nós estamos estudando aqui é a teoria de curvas planas e vetores tangentes e retas tangentes. Então, a dificuldade não é resolver sistema, e sim encontrar o vetor. Então, esse aqui é esse vetor, e gama de menos 2 vai dar quanto? Quando eu ponho t igual a menos 2 na segunda parcela aqui, 0 na primeira coordenada, eu vou ter menos 4. Que mais? É isso, né? T igual a menos 2, tá bom? E aqui, quando eu ponho t igual a menos 2, vai dar 4π. Certo? Então são dois vetores, não são unitários, né? Então eu vou criar cada um deles, esses caras são tangentes. Tá? E por que eu estou pedindo esse monte de adjetivos aqui, né? Unitário com produto escalar positivo? Porque, por exemplo, se eu multiplicar esse vetor por qualquer constante, ele vai continuar sendo tangente à curva no instante de tempo t igual a 2. Se eu pegar e multiplicar ele por qualquer constante positiva, vai ter o mesmo sentido, constante negativa inverte o sentido, mas sempre tangente. E a mesma coisa com esse. Então, na hora que eu falo do produto escalar, o produto escalar não fica bem determinado, né? Porque o vetor 4π é tangente no ponto t igual a 2, mas o 8π também é. O menos 2π também é tangente, com sentido contrário. Então, na hora de fazer o produto escalar, isso dá um problema. Então, eu coloquei aqui no enunciado esse unitário com produto escalar para garantir que ele fica bem determinado, né? Então, eu vou chamar de o versor na direção desse cara aqui, né? Então, vai dar 4π eu vou dividir pelo módulo. Quanto que é o módulo desse cara, né? Esse é o quadrado mais esse é o quadrado, vai dar 16 mais 16π ao quadrado, tira a raiz. Com 16 em evidência, sai um 4 aqui fora, né? Raiz de 1 mais π quadrado, tá bom? Vezes 4,4π, né? Esse é o vetor unitário na direção do vetor gama de 2. Tá bem? E o vetor v vai ser o versor na direção do gama de menos 2, é só trocar o sinal da primeira coordenada, né? Podia cancelar o 4 ali se você quiser, pode. Menos 4, 4. Tá bom? Esses caras, eles vão ter produto escalar positivo, né? Quanto que é o produto escalar do U por V? Vai dar menos 16 mais 16π quadrado sobre
16 mais a... Bom, multiplicar aqui vai... é isso aqui, né? Tá bom? Esse número é um número positivo, né? Então a resposta é esse cara aí mesmo, né? Dois vetores unitários que são tangentes à curva naquele ponto. Já vamos esboçar a curva, tá? E eles têm produto escalar positivo. Por que isso é positivo? Bom, porque o π é maior que 1, né? Então a resposta para o exercício é exatamente essa conta aí. Isso aqui, tá bom? Beleza? Tem que ver se eu não errei conta, né? Conferir o gabarito, mas acho que tá tudo certinho ali. Isso mesmo, né? A única coisa que está dividido por 16, né? Você pode simplificar isso aí, tá bom? Vamos ver lá no décimos como é que fica a imagem dessa curva e quem são os vetores tangentes. Acho que isso é importante. O décimos está aqui, deixa eu colocar para vocês também. Vamos parametrizar, escrever essa curva, né? Você percebe? É isso que tem que prestar atenção. Deixa eu ver. O vetor tangente, ele é um objeto geométrico, né? Então tem que tomar cuidado, assim. A parametrização da curva é uma coisa que permite escrever uma expressão para o vetor tangente, mas essa expressão ela pode depender de como você parametriza a curva, tá bom? Então tá ali, né? É uma curva que dá um monte de coraçãozinho. Gostei. Vamos pegar um intervalo um pouco menor. Menos 2, é? Menos 2 não, porque eu preciso do menos 2, né? Menos 3 até 3, tá? Então, essa curvinha cuticute que a gente está vendo aqui, coração virado para dentro, para fora, né? O que acontece? Eu quero o ponto 40, esse ponto aqui, né? Então você vê que de fato tem duas tangentes, né? Quando eu vou percorrer essa curva, daqui a pouco a gente vê o sentido que ela é percorrida, mas quando eu passo desse jeito, o vetor tangente aponta para cima e para a direita, para a esquerda. Aí dou a voltinha aqui, coração, não sei o que, e quando passo para cá ele está para cima e para a direita. Então nesse ponto eu tenho um vetor tangente assim e outro vetor tangente assim. Se eu pegasse com sentido trocado, ele estaria aqui para baixo. O importante é que você, nesse ponto, você tem duas retas tangentes e cada uma dessas retas admite infinitos vetores para cada um dos dois sentidos que são os vetores diretores de cada uma dessas retas. Então o importante é você pegar dois vetores que têm um produto escalar positivo. O que quer dizer geometricamente produto escalar positivo? Que eles têm o mesmo sentido, né? Você lembra disso? Lá do Logilin 1, ou daqui a pouco você vai ver produto interno no Logilin 2. Você sabe que dois vetores vão ter produto escalar positivo se a projeção de um sobre o outro tem o mesmo sentido desse outro, né? Então vamos ver aqui, por exemplo, como é que é essa curva, né? No t igual a menos 3, por exemplo, eu vou estar no ponto menos 9, 0, né? Então no t igual a menos 3 eu começo aqui, estou andando. Em algum momento aqui eu vou ter o x igual a 0, né? Portanto deve ser no ponto, no múltiplo de meio que mata esse cara aqui, no primeiro múltiplo de meio depois do menos 3. Aí ele passa aqui de novo no t igual a 2, né? Se você põe menos 1, 2.1, eu ainda não cheguei lá, né? No t igual a menos 2 eu cheguei, passei por esse ponto. Aí bato aqui de novo, t igual a menos 1, vou ter y igual a 0, porque o seno vai zerar. No t igual a 0, eu chego na origem. No t igual a 1, eu volto para cá, porque o π vai zerar de novo, né? O seno de π aqui morreu. No t igual a 2 eu estou lá de novo e agora passando para lá. Então, de fato, ela é percorrida nesse sentido, né? Então, na primeira vez que eu passo aqui, eu vou passar com o tempo
com velocidade para a esquerda e para cima, e na segunda vez para a direita e para cima. Então eu tenho que pegar os com produto interno positivo esses dois vetores aí, tá bom? Se eu pegasse os dois virados para baixo, o produto interno também seria positivo, seria a mesma coisa se eu pegasse vetores unitários, tá legal? E aí, olhando um pouquinho, você já percebe que não tem outros valores de t que fazem a curva passar aqui de novo, né? É uma análise um pouquinho mais delicada, mas a gente tem as equações dos vetores, né? O vetor no ponto t igual a 2 é 4,4π, então eu consigo escrever a equação da reta tangente, né? Ela é 4 mais 4t, vírgula 0 mais 4πt. Tá vendo? Essa é a reta tangente na passada t igual a 2. Né? Deixa eu pôr de menos 1 até 1 aqui. Só para a gente ver a reta. Essa é a reta tangente no t igual a, no instante de tempo t igual a 2. Você escreve a reta como ponto mais t vezes o vetor. Então o ponto é o 4, 0 mais t vezes 4, 4π. E a segunda vez que ele passa é no mesmo ponto 4, 0. E o vetor tangente era menos 4, 4π, né? Então vai ficar 4 menos 4t, 0, 4 mais 4π. Tá bom? T. Tem uma vírgula sobrando ali, por isso que não fez direito. Tá bom? Essa é a outra reta tangente. Desculpa. Então tá aqui. Você tem esses dois no ponto de interesse. Ponto 4, 0, eu passo por esse ponto duas vezes. Tem uma reta tangente aqui, outra aqui. Peguei dois vetores unitários. Os que a gente pegou, vamos ver lá na nossa fórmula, né? A gente escolheu os dois vetores com y positivo, tá? Então são vetores, no roxo o x é positivo e y é positivo, e no preto x é negativo e y é positivo, então estou pegando dois vetores aqui, né? Então as minhas flechinhas são exatamente uma nessa direção, outra nessa direção, e eu peguei dois vetores unitários, um na direção roxa, direção e sentido que eu estou indicando com o mouse, e outro na direção e sentido que eu estou indicando com o mouse. Peguei caras unitários que dão os vetores diretores dessa reta e fiz o produto interno. Beleza? Então tem um monte de detalhezinho para pensar nessas coisas que tem que tomar um cuidado, né? Mas ficou claro? Deixa eu ver quem tinha perguntado isso mesmo. O Nasser, né? Foi o Nasser? Acho que foi. Ficou claro? É isso, né? O Vinícius 9 do Taylor, né? Vamos lá. A gente precisa começar a matéria de hoje, mas ninguém mandou perguntar se tinha dúvida, né? Então vamos pegar o 9 de polinômio de Taylor. Tá. O 9 eu fiz na classe, agora eu estou olhando aqui, Vinícius. É justamente provar que o polinômio de Taylor é o único que tem aquela propriedade. A gente fez exatamente esse exercício na classe, tá bom? Com uma outra roupagem, né? Eu peguei um polinômio, o que a gente mostrou é que se você tem um polinômio com essa propriedade que está indicada, né? Deixa eu pegar aqui. Está escrito assim: limite quando x tende para p de f de x menos q de x, onde q de x é um polinômio de grau n, sobre x menos p elevado a n. Se esse limite é zero, quem é o polinômio q? Você vai descobrir que os coeficientes desse polinômio são exatamente os coeficientes do polinômio de Taylor, tá bom? Então, esse exercício a gente já fez. Se você quiser perguntar, escolher algum outro rapidinho, acho que vale a pena, pra gente não chover numa olhada, né? Fazer de novo o que está, acho que duas aulas para trás a gente resolveu esse exercício. Vê aí, se tem algum outro que você queira perguntar, né? Vou ver se eu consigo colocar
que eu montei a equação da reta tangente? Faço isso já. Deixa eu pegar a luz aqui. Deixa eu achar aqui. Pronto, achei. A equação da reta, eu escrevi ela de cabeça, né? Talvez tenha sido muito rápido, desculpa. Mas a ideia básica é a seguinte, né? O que eu fiz? Vou chamar de R a reta que passa pelo ponto 40 no ponto t igual a 2, tá? Então, ela é o conjunto dos pontos xy, que eu vou pegar o ponto 40 mais lambda vezes o vetor que dá a direção, né? Então, por exemplo, 4,4π. Lambda pertencente a R, tá bom? Essa é a equação da reta tangente à curva, passando pelo ponto 40 com a direção do vetor 4, 4π, ou seja, é a reta tangente à imagem da curva gama no instante de tempo t igual a 2. E você tem uma outra, né, a S, que é exatamente esse cara aqui, né? Vamos trocar até o parâmetro, né? Mi a menos 4π com mi pertencente a R, tá bem? Então são as duas parametrizações de cada uma das retas aí, ponto mais lambda vezes o vetor. Equação paramétrica da reta. Legal? Era isso. Vinícius, pensou a 11? Tá legal. Vamos ver o 11. Onzimo, né? Como dizem. Puxa, você tá ruim de mira, hein, Vinícius? Esse a gente também fez na classe, né? Provar que o E é irracional, né? Mas, sei lá. A gente pode... Eu posso argumentar com o A e o B, tá bom? Vamos ver como é que é isso. Vou pegar uma folha nova aqui. Legal. Tá com a pontaria meio ruim hoje, hein? Pior que nem dá pra dar bronca que você não tava na aula, porque você tava. Eu lembro. Mas tranquilo. Então vamos lá. O 11, a ideia dele é provar que o número E é irracional, né? Tá bom? A última parte... Então, a ideia é o seguinte, né? É tentar escrever alguma coisa que aproxime o número E. Então, o que a gente fez? A gente vai pegar f de x como sendo a função e elevado a x, tá certo? A gente conhece muitas propriedades a respeito do número e, mas não tem nenhuma aproximação concreta dele, né? Não fizemos, pelo menos. Vocês já viram na escola e tudo, mas... Eu vou pegar esse cara, pegar o ponto x0 igual a 0, e tentar escrever quem que é o polinômio de Taylor de ordem n para essa função no ponto, em torno do ponto x0, né? Então, para isso, eu vou precisar das derivadas de ordem k no ponto x0. Quanto que é a derivada? A primeira derivada de e elevado a x é e elevado a x, né? A derivada dela é ela própria no ponto x igual a 0, isso aqui vale 1. Então, todas as derivadas valem 1 e da ordem que você quiser, né? Na verdade, num ponto x qualquer, vou escrever isso assim, isso aqui vai ser sempre e elevado a x. Em particular, qualquer derivada no ponto x0, que é o ponto x0 igual a 0, vai dar e elevado a 0, que vale 1. Então, como é que era a cara do Pn, né? Ele era sempre o valor da função no ponto, mais a primeira derivada, x menos x0, mais a segunda derivada sobre 2 fatorial, x menos x0 ao quadrado, mais pontinhos até
ele vai de ordem n, eu vou pegar a enésima derivada no ponto x0, dividir sobre n fatorial, e aqui vai um x menos x0 elevado a n, tá bom? Nesse caso concreto, bom, a gente tem ainda o erro, fórmula para o resto de Lagrange, né? O erro num ponto x qualquer, o que que era? Era a derivada de ordem n mais 1 num ponto x barra, misterioso, n mais 1 fatorial a x menos x0 elevado a n mais 1, né? Onde você sabe que o x barra é algum número entre x0 e x, beleza? Então, no caso concreto da função exponencial no ponto x0 igual a 0, eu vou ter que meu Pn de x vai ser o quê? O valor da função exponencial na origem vale 1. Todas as derivadas valem 1, então, e o x0 é 0, então vai ficar 1 mais x ao quadrado sobre 2 fatorial, que é 2, até a enésima derivada, xn sobre n fatorial, e só, né? E o erro na aproximação, o que você vai ter? A derivada de ordem n mais 1, então vai ser e elevado a x barra, derivada de ordem n mais 1 é e elevado a x, no ponto x barra é elevado a x barra, sobre n mais 1 fatorial, x menos x0 elevado a n mais 1. Beleza? E aqui a gente sabe o que? A gente sabe que o x barra está entre 0 e x. Entre 0 e 1, né? Tá bom? Agora, o que você sabe? Se o x barra está entre 0 e 1, com certeza o e elevado a x barra vai estar entre 0 e e elevado a 1, né? Só que a gente já provou lá no primeiro semestre que o número e era maior do que 2 e menor do que 3. Então, com certeza, essa quantidade aqui está entre 1 e 3. E, portanto, com certeza, meu erro na aproximação por x, isso aqui é legal, né? Eu estou dando uma estimativa por baixo para o erro. É o que eu escrevi no fórum ontem, né? Um aluno de outra turma fez uma pergunta lá. Na verdade, ele mandou para mim no e-mail. Falei, escreve isso no fórum que eu respondo lá, né? Porque aí todo mundo vê. Essa coisa de erro por baixo e erro por cima, né? Então, como isso aqui é menor do que 1, o que eu faço? Eu multiplico por x menos x0 elevado a n mais 1, dos dois lados. Tá, vamos supor, aqui eu estou supondo que o x é maior do que x0, tá bom? No caso aqui, nosso x0 é 0, né? Então, deixa eu até arrumar isso aqui. Como x0 é 0, vai ficar x elevado a n mais 1. E aí, portanto, você tem, isso aqui continua valendo, né? O x, então para todo x maior do que 0, x elevado a n mais 1 vai ser positivo, né? E o x é maior do que 0. Nesse caso, eu vou querer calcular exatamente quando x é igual a 1, né? E 3 vezes x elevado a n mais 1 sobre n mais 1 fatorial. Ou seja, se eu quiser uma aproximação para o número e, né, o e, o que ele é? Ele é exatamente f de 1. E o f de 1 eu vou conseguir aproximar pelo valor do polinômio de Taylor de ordem n quando eu faço x igual a 1. O que é isso aqui? Substitui x igual a 1 nessa fórmula, né? É a soma dos inversos dos fatoriais, né? Você pode pensar que tem um 0 fatorial dividindo, aqui tem 1 fatorial dividindo, então isso é 1 mais 1 mais meio mais 1 sobre 3 fatorial, pontinhos, 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 1 sobre n fatorial. Beleza? Então, o que a gente sabe exatamente? Né? Que o valor exato, o erro, que é o e, que é o f de 1, é
o f de 1, e o f de 1 é exatamente o valor do polinômio de Taylor de ordem n mais o erro, né? E aí eu tenho uma estimativa para o erro, né? Quando e vale 1. Então, o que você mostra é que a diferença de e menos pn de 1 é o erro. E quanto que é o erro? Substitua x igual a 1 nessa fórmula, né? Vamos escrever isso melhor. Tá assim, né? Então, o que eu sei? Esse cara, o erro é maior do que isso aqui, né? Então, 1 sobre n mais 1 fatorial. O erro tá aqui, e o erro é isso, né? Então, vai ficar e menos o P1. O que é o P1? 1 mais 1 mais meio mais pontinho. Você pode até exclamação aqui para você sacar o que é. 1 sobre n fatorial. Né? Isso aqui é menor do que o limitante superior quando x igual a 1, que é 3 sobre n mais 1 fatorial. Quando n vai para infinito, esse cara vai para zero, esse cara vai para zero, portanto o e tende para esse cara. Então isso mostra que o número e é a soma dos inversos dos fatoriais. Tá claro? Quando n vai para infinito, os dois caras da conta vão para zero, pelo teorema do confronto, o do meio vai para zero. Portanto, a diferença entre e essa soma tende para zero, portanto, e é exatamente essa soma. Tá bom? E aí depois é uma coisa de mostrar que o cara não é racional, né? Aí o truque é aquele de sempre. Supõe que ele é racional, e você conclui exatamente o argumento que a gente fez na aula. Se o e fosse um número racional, a gente ia concluir que existe um número inteiro entre 0 e 1. Na verdade, no enunciado lá você mostra até que ele está entre 0 e 3/4. E acabou, tá bom? Mas o que é legal aqui é você ver o seguinte, né? Por exemplo, a gente sabe que não tem nenhum número inteiro entre 0 e 1, né? Então, por isso que dá contradição. Se o e fosse racional, eu garantiria a existência de um número inteiro entre 0 e 1. Como não existe esse número inteiro entre 0 e 1, então o e não pode ser racional. Essa que é a ideia. Tá? O bacana aqui é isso, por exemplo, eu consigo obter estimativas, né? Então, se você falar, eu quero um número e, tá, só pra gente brincar, né? Quero e com precisão até a quinta casa, né? Por exemplo, tá? Então isso quer dizer o quê? Dizer que ele está correto até a quinta casa decimal é dizer que essa diferença aqui é menor do que 10 à quinta, né? Dez a menos 5. Tudo bem? Então, o que eu vou fazer? Se eu quero que esse cara seja menor do que 10 a menos 5, se isso aqui for menor do que 10 a menos 5, basta, né? Então, eu vou olhar. Eu quero descobrir qual é o n que faz isso aqui acontecer. Ou seja, multiplica em cruz, eu quero descobrir qual é o n tal que n mais 1 fatorial seja maior do que 300 mil, né? Aí você vai calculando. Eu vou fazer uma conta aqui, né? Deixa eu abrir uma calculadora rapidinho. Sei lá. 5 fatorial é 120, né? 120 vezes 6, vezes 7, vezes 8. Não deu. Vezes 9 vai dar. Tá bom? Então, isso aqui vai me garantir o que? Eu vou precisar que n mais 1 seja 9. Tá? Então, n mais 1 tem que ser maior do que 9. Portanto, n maior ou igual que 8 basta. Ou seja,
Se eu fizer isso, se eu iterar isso aqui até n igual a 8, eu vou obter um número racional, né? Vai ser uma soma de frações, de modo tal que até a quinta casa decimal esse cara é igualzinho ao número e. E o mais legal é que você sabe o quando que está errado, né? Por exemplo, se eu faço n igual a 8, eu vou ter 1 sobre 9 fatorial. Quanto que é 1 sobre 9 fatorial? É um número, você vai fazer a conta e você sabe que o erro é pelo menos 1 sobre 9 fatorial e no máximo 3 sobre 9 fatorial. Tá bom? Então eu garanto para você que tá certo até a quinta casa decimal e tá errado depois da... Aí você vê que número é esse aqui, 0, não sei quanto, e você sabe que dali para frente com certeza vai ter erro. Tá? Então, fala, ó, o erro está correto pelo menos até a quinta casa decimal e errado, possivelmente errado a partir de tal casa decimal. Então, se eu obtenho uma estimativa para o erro para baixo e para cima, como eu fiz aí, tá bom? É bom escolher um intervalo para o erro entre números inteiros? Depende, Vinícius, depende muito da fórmula do erro, né? Aqui ficou fácil, tá bom? Aqui está bem tranquilo, porque ficou tudo em termos de coisas racionais, mas se tem um seno, cosseno, aí você vai escolher um intervalo mais adequado, né? O que você sabe é que você não pode pegar o x barra que você quiser, né? O x barra está entre 0 e 1. Então o que eu faço? Eu olho para esse cara aqui e falo, bom, qual é o valor máximo que isso aqui pode atingir? Bom, aqui o valor máximo seria e, né? Porque o x barra, no pior caso, ele poderia estar bem pertinho de 1. Mas se eu justamente quero descobrir o valor de e não sei, não adianta, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar... bom, qual que é o cara que eu consigo prender aqui? Esse cara com certeza é menor que 3, então tá bom. E o 3 é um cara com o qual você sabe fazer contas, né? Isso é importante. Dizer que esse erro está preso entre 1 e sobre n mais 1 fatorial não te ajuda em nada porque você não sabe quanto vale o e, né? É ele que você quer estudar, tá bom? Então eu achei um limitante superior, o menor limitante superior para isso aqui, com o qual eu consigo trabalhar. Do mesmo jeito que do outro lado eu achei o maior limitante inferior com o qual eu consigo trabalhar. Os números 1 e 3 aqui me ajudam porque eu sei fazer conta. Tá? Então, acho que agora eu estou entendendo a tua pergunta. Sim, se eu conseguir dominar isso aqui por números inteiros, a conta vai ficar fácil. Agora, se eu conseguisse provar, tenho certeza que é menor que 1, mas eu também tenho certeza que é menor do que meio. Usa o meio, porque você vai obter estimativas mais precisas. E fazer a conta com fração não é tão ruim assim, tá bom? Esse aqui é o espírito da coisa aí. Beleza? Vamos tentar começar a aula de hoje? Acho que dá, né? São meia hora só. Mas a ideia é essa, vai trabalhando nos exercícios, se você não tem muita confiança ainda, tenta fazer os da lista, né? E o fórum está lá para isso, né? A gente tem hoje à tarde, amanhã o dia inteiro e quarta-feira o dia inteiro para você tirar as dúvidas antes de entregar o exercício, tá bom? Agora não vai ver o exercício e tentar tirar uma dúvida ali porque não, né? Porque é errado e segundo porque pode não dar tempo de alguém responder enquanto você faz a pergunta e o tempo está correndo, tá bom? Vamos começar o assunto novo? O Iago pergunta se todo próximo erro é menor que o anterior. Não é verdade sempre, tá? A gente viu no caso da função, lembra o ln de 1 mais x que a gente fez numa das aulas aí? Você via que perto, ln de 1 mais x, quando x estava perto de 1, o negócio ficava maluco, né? Quando você se aproximava do 1 pela esquerda, ficava bom. Pela direita, o negócio ficava pulando para cima e para baixo num chicote. Você não tem muito controle, tá bom? Então, certas funções, sim. Quanto maior for o grau do polinômio de Taylor, melhor vai ser a aproximação.
para outras funções, não necessariamente, tá bom? Então, as funções que dá certinho, né? Quer dizer, se você pudesse pegar o polinômio de Taylor e ir indo até infinito, ele dá exatamente a função, como a gente provou na classe, o e elevado a x, o cosseno e o seno funcionavam bem, são o que a gente chama de funções analíticas, quando ela é igual à sua série de Taylor, né? O que é a série de Taylor? Você pega o polinômio de Taylor e vai com o grau até infinito, tá bom? Então, quando uma função é igual à sua série de Taylor, aí você tem uma função analítica. Isso quer dizer que, obviamente, para todo ponto, para qualquer x, não precisa ser perto de x0, para qualquer x, o erro tende para zero quando o n vai para infinito. Mas nem sempre isso vai acontecer com todas as funções em todos os pontos, né? Tem, por exemplo, você consegue construir uma função que na origem, tá? Isso é bem legal. Todas as derivadas dela valem zero. É uma função de classe sem infinito, deriva à vontade, todas as derivadas são contínuas. Na origem, toda a função tem derivada zero em todos os pontos. E para x maior do que zero ela é positiva. Então o polinômio de Taylor dela na origem é constante igual a zero para qualquer grau, porque todas as derivadas são zero. Vai ficar zero vezes x, zero vezes x quadrado, blá blá blá. O polinômio de Taylor é nulo. E para qualquer x maior do que zero, a função é estritamente positiva. Então, o polinômio de Taylor é constante igual a zero e a função se afasta dele para qualquer x, né? Você pega quando x vai para infinito, o valor da função vai para infinito e o polinômio de Taylor é constante igual a zero. E não adianta aumentar o grau porque todos os coeficientes são nulos, então esquece. Uma função que tem todas as derivadas são contínuas num ponto, mas ela não coincide com o seu polinômio de Taylor, ou seja, uma função de classe sem infinito que não é analítica. Mas isso é conversa para outro momento, tá bom? Então, a resposta para a sua pergunta, curta e grossa, é não. Nem sempre o erro diminui quando eu aumento o grau do polinômio de Taylor. Beleza? Então vamos para um mundo 3D, né? Assim, de verdade, a gente está terminando entre aspas, né? Dando por encerrado o estudo de funções de uma variável agora, mas assim, daria para você passar a vida inteira estudando essas coisas, né? Tá, mas é de novo, né? O que a gente está vendo aqui é um conjunto de ferramentas porque você vai trabalhar, não é teu objeto de estudo principal, né? Então, agora a gente vai começar a estudar funções a várias variáveis reais. Porque também é assim, né? Você não pode achar que a gente aprende as coisas igual um computador, né? Muitas das coisas que se sabe sobre funções de uma variável foram descobertas usando funções a várias variáveis, obviamente, né? Isso aqui te dá ideias e inspiração sobre coisas para uma variável também. Então, qual que é a ideia aqui? A gente vai pegar uma função agora. O várias ali pra gente é 2, tá? É igual o moleque falando pra mãe: você estudou pra prova? Ah, estudei várias horas, mãe. Quantas? 2, né? Então, eu vou pegar aqui. Por que eu estou falando várias e estou fazendo 2? Porque a teoria é essencialmente a mesma. E a vantagem é que com duas variáveis a gente tem uma visualização geométrica razoável, né? Então o que eu vou fazer? Uma função desse tipo, ela pega um par xy do plano e associa um número. É diferente do que a gente fazia até então no cálculo 1, né? O que a gente pode enxergar isso? Você tem o teu plano cartesiano, tem o conjunto A aqui, que é o que a gente vai chamar como antes de domínio da função, tá bom? Para cada ponto xy do domínio, eu vou associar minha função f, vai pegar. É uma função ainda, né? Então, para cada ponto do domínio, eu associo um único ponto na imagem, tá bom?
Então, e aqui vai estar meu f de xy. E aí o que a gente vai fazer? Qual que é o plano agora? Agora é um pouco mais básico, mas depois eu vou querer ver o que acontece com o valor da f quando eu mudo o x um pouco. Será que se eu variar só um pouquinho o x e o y, o valor da f muda muito ou não? Ou seja, será que que é uma função a duas variáveis ser contínua? O que é ela ter derivadas em algum conceito? Esse tipo de coisa. Como que eu obtenho máximos e mínimos de uma função desse tipo? Esses são os tópicos que a gente vai estudar daqui para frente, beleza? Então a ideia é bem essa. E aí o que a gente tem de sempre, né? O conjunto A é o que a gente vai chamar de domínio. E aqui o contradomínio é R, a imagem de F é, como sempre, o conjunto dos pontos Z pertencente a R, tal que Z é igual a F de XY, ou seja, a imagem é o conjunto de todos os pontos que a F pode assumir. Por exemplo, se a tua F é uma fórmula que tem seno das letras x e y, a imagem vai estar entre menos 1 e 1, por exemplo. Tá? A ideia é essa. E o que é o gráfico? Né? O que é o gráfico de uma função? Como é que a gente fazia no cálculo 1, né? Antes disso? Cálculo 1 era, se você quiser fazer um desenho análogo a esse, você tem o domínio. Você tinha, sei lá, antes era, aqui eu desenhei uma ameba aqui, né? Aqui você vai ter uma coisa tipo um intervalo. A tua função f, ela pega esse intervalo e produz outro aqui, né? Tá bom? E aí, o que era o gráfico? A gente pegava esse cara, que era o domínio, punha na horizontal, pegava esse cara, que era o contradomínio, punha na vertical, e aí fazia aquela coisa, né? Para cada ponto x aqui eu tinha associado o f de x. Eu pegava o x desse eixo, a ideia genial do Descartes, né? E marcava o ponto, esse aqui. Conforme o x varia, o f de x varia junto, e para cada x eu tinha o seu respectivo f de x. Eu tinha uma coleção de pontos aqui que dava o gráfico da f. Então o que era, no caso do cálculo 1, o gráfico da função? É o conjunto dos pontos do plano R2. Quem que é o plano R2? É o produto cartesiano do domínio com o contradomínio, tal que o y era igual a f de x. Qual que é a analogia que a gente vai fazer aqui? A mesma. Eu vou pegar o domínio, só que aí não vai caber mais na lousa, né? Eu vou pegar o domínio e vou fazer o produto cartesiano com o contradomínio. Vai ser o quê? Vai ter um R3, né? E aí, para cada ponto xy do teu domínio, eu vou ter associado o meu valor z da função, que eu vou marcar aqui no eixo z. Beleza? Então, o que é o gráfico de uma função? É o conjunto das triplas x, y, z do R3, 2, 3, faz que a xy pertence a e z é igual a f de xy. Tá bom? Então, isso aqui é o gráfico de uma função, e o que ele se representa no caso concreto aqui? A gente, concretamente, o que você vai ter, conforme o x e o y passeiam no plano, eu vou produzindo vários valores de z, e na hora que eu olho para o conjunto que isso forma, vai produzir uma superfície boiando linda e maravilhosa lá na R3, tá? É o gráfico de uma função de duas variáveis, é uma superfície na R3 que tem a seguinte propriedade, né? Se você pegar
retas verticais e projetar sobre o plano XY, você vai ter uma objeção, né? Para cada ponto da superfície, tem um único ponto lá no domínio que tem as mesmas duas primeiras coordenadas que ele, e vice-versa, para cada ponto do domínio, tem um único ponto na R3 que pertence ao gráfico que tem as mesmas duas coordenadas que ele, ou seja, isso aqui, por exemplo, se eu faço uma coisa que dá a volta assim, né? Não é o gráfico, porque para um XY eu vou ter dois valores de z, tá bom? Isso aqui não é o gráfico de uma função. Por exemplo, uma esfera não é o gráfico de uma função a duas variáveis, porque para um mesmo XY você sempre vai ter dois valores de z diferentes, beleza? Tá clara a ideia, gente? O que nós vamos estudar aqui? Sim? Legal. Então, um conceito importante que vai ajudar muito a gente é o que a gente chama de... Como é que eu vou esboçar, né? Como visualizar essas superfícies? Em geral, é impossível, mas a gente tem algumas técnicas, né? Então, como é que a gente faz para enxergar o gráfico de uma função de R2 em R? A gente tem algumas ferramentas, eu vou começar pela primeira, talvez não seja mais intuitiva, né? Mas é uma coisa que a gente usa bastante. A ideia é usar sempre cortes, né? Eu vou tentar fatiar essa minha superfície e enxergar essas fatias, né? Então, fatias por planos horizontais ou perpendiculares ao eixo Z, né? Paralelos ao plano XY, são as curvas que a gente chama curvas de nível, né? Então, essa é uma coisa bacana da gente fazer. Então, se você tem uma função f de um certo subconjunto do plano chegando em R, tá? Se tiver alguma dúvida, vai escrevendo aí. Desse jeito, né? O que é a curva de nível C pertencente a R de F? É o conjunto, a gente chama de curva de nível, mas não precisa ser necessariamente uma curva, tá? Eu vou escrever assim, ele é f a menos 1 de C, é o conjunto dos pontos xy em A, tais que f de xy é igual a C, tá bom? Ou seja, a curva de nível é um subconjunto no domínio. O domínio aqui pra gente é o R2. Eu estou chamando de curva porque boa parte dos casos isso vai ser uma curva. Então, para entender um pouco como é o gráfico de uma função, eu preciso desse objeto que são curvas no plano. Por isso que nas duas aulas anteriores a gente estudou curvas e vetores tangentes a ela, que vão ser uma ferramenta crucial para a gente entender as funções de R2 em R. Tá? Então, é um conjunto que está no plano, né? São pontos do domínio da F, nos quais F calculado naquele cara vale C. Então, geometricamente, você vai enxergar isso aqui assim. Você tem lá o gráfico da tua função, no R3, na superfície. Né? Vou tentar desenhar uma superfície aqui, né? Pensa que é um chapéuzinho assim. O que é a curva de nível C dessa função? Eu vou pegar um valor C aqui, no contradomínio, e vou olhar no plano o conjunto de pontos nos quais essa função vale C.
E como é que eu vou obter esse cara? Eu vou pegar geometricamente, né? Depois a gente vai ver como é que faz isso com as equações. Eu vou pegar um plano que passa na altura C, paralelo ao, ao plano em questão ali, né? Ao plano XY, e vou ver aonde esse cara corta a tua função, tá bom? Vou pegar aqui, por exemplo, vamos dizer que nesse nível C, esse corte é certo objeto aqui assim. Tá, isso aqui é a curva de nível. Todos esses pontos estão na mesma altura, tá? Mas o que vai ser a curva de nível? A curva de nível vai ser a projeção dessa curva branca no domínio. Isso aqui é o f-1 de C. Por quê? Se você pegar qualquer ponto aqui, qualquer ponto xy, quando eu calculo a função f, ele vai ser levantado exatamente na altura C. Tá bom? Então todos os pontos dessa curva, quando eu calculo a f, estão todos eles na mesma altura C escolhida. Você já viu isso em mapa de geografia, né? Quando você quer retratar um relevo, por exemplo, você desenha ele por curvas de nível, né? Você já viu que aqueles mapas que tem a curva e um numerinho pequeno ali perto dela, indicando que os pontos daquela curva estão à altura 50 metros. Então, por exemplo, se você vê um mapa desses de nível com várias curvas que vão diminuindo conforme elas diminuem de tamanho e tendem a um ponto, e o nível vai aumentando, você sabe que aquilo ali representa um morro, uma montanha, né? Quanto mais alto o nível, mais fechadinha, mais estreita essa curva, e ela tende a um ponto que seria o pico dessa montanha. E quando acontece o contrário, né? Se você vê uma coisa se aproxima, que conforme ela se aproxima de um ponto, os números vão diminuindo, é porque é como se fosse um vale, né? Eu vou abaixando o nível e aquela coisa vai se aproximando cada vez mais de um ponto. Então, para níveis mais baixos, eu vou convergindo para um ponto, eu devo ter um vale, um fundo de um lago, alguma coisa desse tipo. Tá claro? Então, essa é uma ferramenta crucial para a gente recuperar o formato de uma superfície, o shape dela, né? Quanto mais alto o nível, se eu vejo que esse treco vai diminuindo, eu estou me aproximando de um pico de uma montanha, que para a gente vai representar um ponto de máximo local dessa função. Se quanto mais eu me aproximo de um certo ponto, os níveis vão diminuindo, até chegar num ponto, esse cara vai ser um ponto de mínimo local dessa superfície, né? O ponto mais alto da superfície é o maior valor, né? Esse aqui, por exemplo, é o maior valor que essa função atinge. Pode ser que lá na frente atinja um valor mais alto aqui, mas localmente esse cara vai ser um máximo. Esse aqui, se ela continuasse assim, esse aqui seria um mínimo local, tá bom? Então a intuição é essa. O Matheus pergunta, a notação é, sim, f elevado a menos 1, né? Porque você pode pensar assim, f a menos 1 de C é o nome, isso aqui, f a menos 1 de C, é este conjunto, representa a curva de nível, tá? O que isso quer dizer? É o conjunto, é como se fosse a função inversa, mas não tem inversa aqui, porque a função não é injetora, né? Todos esses pontos atingem o mesmo valor. Então, quando eu escrevo f a menos 1 de C é o conjunto dos pontos no domínio, tal que f vale C. Porque pensa assim, se eu calculasse f disso aqui, f de f a menos 1 daria C, ou seja, f de todos os pontos que verificam essa propriedade vale C. Tá bom? Então, para vocês agora isso é uma notação, né? Por exemplo, se você pega comentário aqui a parte, né? Será que cinza aparece aqui, talvez? Aparece? Se você pega f de x igual a sin de x, né? O que é o f a menos 1 de 0? É o conjunto dos pontos x na reta, tal que f de x vale 0. O que é isso? Onde o seno vale 0? Nos múltiplos de π, né? É o conjunto dos kπ
tal que k é um número inteiro. Bem, João, não sei se o cinza deu para ver direito. Acho que sim, né? Mas a ideia é essa. Então você vai ter o conjunto dos pontos onde a função atinge um certo valor. Se você olhar no gráfico da função seno, né? Eu estou pegando f-1 de 0. Então esses pontos todos aqui. Porque a função não é injetora, então f-1 dele vai ter mais elevado ao menos 1, que é como se fosse a função inversa, entendeu? Só que não é uma função porque a função não é injetora. Seno não é injetora. Então você põe, é o conjunto dos valores inversos de f. É assim que é para pensar. É só uma notação, tá? Tudo bem? É o conjunto dos caras que são os valores que uma função inversa deveria ter. Então, se a função seno fosse invertível, e ela é num trecho, né? Em cada trecho de tamanho π, ela é invertível, então em cada trecho isso aqui funciona. Aqui não tem como ter inversa mesmo, tá? Porque de R para R2 não dá. Mas o conjunto dos pontos aonde ela vale um certo número, eu vou denotar por f a menos 1 desse número. Tá bom? Então, pensa assim, se eu te dou as curvas de nível, meio que você quase consegue reconstruir a função, né? Vamos ver um exemplo disso. Exemplo. Exemplos. Vou fazer vários. Pega, por exemplo, f de xy, né? Igual a x2 mais y2. Tá bom? Vamos só calcular as curvas de nível primeiro, né? Quem são as curvas de nível dessa função? Bom, vamos pensar em alguns casos, né? Por exemplo, se o c for negativo, o que dá? Quais são... Pega, por exemplo, a curva de nível menos 1. Quais são os pontos x, y onde essa curva vale menos 1? Essa função vale menos 1? Vinícius, eu acho que eu não entendi a tua pergunta. C sempre pertence ao eixo Z. Vale a pena alterar o plano? Não, o nosso plano é sempre bem definido, né? Dominar o mundo, mas eu não sei de que plano que você está falando. Se é esse nosso plano secreto ou o plano XY, né? Aquele plano que a gente desenhou laranja, a ideia é essa, né? Conforme esse plano muda, eu vou obtendo curvas diferentes aqui, tá bom? Então, por exemplo, se o C aumenta, se eu pego um plano num nível um pouquinho mais alto, eu vou ter uma curvinha menor aqui, né? Por exemplo, se eu pego um outro plano C mais alto, eu vou cortar, vai dar uma coisa aqui, assim, né? Aí eu vou ter uma curva de nível aqui dentro. Tá bom? Tá certo? Então, o nível C do plano vai sempre mudando. A gente vai estudando conforme... Como muda... A ideia é como muda a curva amarela conforme esse plano laranja vai mudando de altura. Isso vai me dar uma ideia de como construir o gráfico da função sem ter que lançar mão de outras ferramentas, né? Então, voltando aqui no exemplo, eu tenho certeza que você vai entender. Se eu pego qualquer nível negativo, f a menos 1 de C com certeza vai ser o conjunto vazio, né? Quais são os pontos x, y tal que quando eu faço essa conta dá um número negativo? Não tem. Uma soma de quadrados é sempre positiva, né? Quando C for zero, o que é o f a menos 1 de zero, né? Qual é o conjunto dos pontos? Vamos escrever isso por extenso. Qual é o conjunto dos pontos no plano tal que a função
vale zero. Bom, isso aqui é moleza, né? Uma soma de quadrados ser zero, cada uma das parcelas tem que ser zero. Então a curva de nível zero não é uma curva, é só um ponto, tá bom? Se o C for positivo, o que vai ser o f-1 de C? Talvez valha até a pena escrever isso aqui, né? Primeiro exemplo, vou fazer tudo com cuidado aqui. xy no R2, tal que x2 mais y2 é C, e esse C é menor do que zero. Bom, isso aqui é obviamente um conjunto vazio. Não tem como uma soma de quadrados dar negativo, eu estou falando de números reais, né? Então aqui o f-1 de C, nesse caso vai ser o conjunto dos pontos xy em R2, né? O domínio da minha função aqui é todo R2, né? Eu vou querer que f seja C, um número real positivo. O que é isso aqui? Você conhece. O que é o conjunto dos pontos do plano tal que x2 mais y2 é uma constante positiva? São círculos, né? Então, para qualquer valor de C, a minha curva de nível C dessa função é um círculo centrado na origem de raio raiz de C. Beleza? Essa função representa um vale, Lucas, exatamente. Ela tem um nome bonito, né? Daqui a pouco a gente vai dar um nome para ela. Então, se eu representar isso aqui no plano, o que eu vou enxergar? Eu vou enxergar um monte de círculos concêntricos, né? Pensa que são todos círculos, hein? Círculo. Parecendo um olho de símbolo daquele canal de TV lá, essas coisas aí. Não vou falar o nome porque eles não me pagam, né? Se transmitisse a nossa aula no horário do Jornal Nacional, eu falava o nome. Tá bom? Aqui, ó. Você vai ter uma pilha de um monte de círculos concêntricos, né? Agora ficou bom, né? Começando a acertar esse negócio. E aqui é o C igual a zero, né? Então, são círculos concêntricos, tá bom? Então, a minha superfície, conforme eu vou fatiando ela por planos horizontais, eu vou obtendo uma pilha de círculos. Deixa isso aqui de molho. Vamos fazer um outro exemplo. Deixa eu puxar esse cara aqui um pouquinho para o lado. Eu quero ver se eu depois desenho o gráfico dessa função junto aqui. Mas a aula já acabou, né? Que é bom, dura pouco. Vamos fazer rapidamente um outro exemplo, né? Então, a tua pergunta, Vinícius é um maioral, né? Já sacou o que eu quero falar. Isso aqui é uma pilha de círculos. Será que uma pilha de círculos obrigatoriamente precisa ser um cone? Ou pode ser outra coisa? Uma esfera também é uma pilha de círculos, né? Então, como é que eu vou distinguir essas coisas? Apesar da esfera não ser o gráfico de uma função, metade dela também é. Um cone, um funil, sei lá, tem muitas coisas que são um cilindro. É que aqui você está vendo que os raios variam, né? O cilindro é o mesmo raio. O cilindro não é gráfico, a esfera não é gráfico, mas metade da esfera é. E metade dela você poderia fatiar por uma pilha de círculos, né? Pensa com uma esfera que o polo sul está na origem. Por que isso aqui não é, o gráfico disso não é essa meia esfera? Por que não é o cone? Tá? No infinito não tende a um ponto, né? Conforme o C aumenta, eu vou tendo círculos de raio cada vez maiores. Tá bom? Então pode ser um cone, mas pode ser outra coisa, né? Se você pega esse cara aqui, ó, raiz de x2 mais y2, é muito grande, né? Raiz, tá bom? A mesma coisa, né? Se você olhar para as curvas de nível, são exatamente as mesmas.
Quem que é o f-1 de C aqui? De novo, tá? Eu não vou escrever tudo, mas quando C for negativo, não tem como, né? Raiz quadrada dá menos 2. Esquece. Então, quando eu falo de raiz quadrada aqui, é raiz quadrada positiva. Uma parábola 3D pode ser, você está jogando aí no GeoGebra, né? Esse caso aqui vai dar exatamente o que a gente vai chamar de um paraboloide, tá? Aqui eu vou ter negativo. Esse cara aqui vai dar vazio. Quando C for zero, né? Quando a gente pega a raiz quadrada de 4 é 2. Ponto. Se eu apertar na calculadora é isso. Se eu estou resolvendo equações, aí eu considero as duas possibilidades e vejo como me convém, né? Se o C for igual a zero, como antes, eu vou ter só esse cara. Quando o C for positivo, eu vou ter o quê? Que meu f-1 de C vai ser o conjunto dos pontos onde a função vale raiz de C, né? Então são os pontos do R2. Tais que o quê? Tais que raiz quadrada de x2 mais y2, isso aqui é igual a C. Ou seja, x2 mais y2 é igual a C ao quadrado. O que é isso aqui? Círculos. Para cada número C positivo que eu vou obter um círculo centrado na origem de raio C agora, né? Então veja, as curvas de nível são exatamente as mesmas, né? Se eu quisesse desenhar a curva, o plano com as curvas de nível, o que eu ia ter era exatamente esse cara aqui, igualzinho. Igualzinho, né? Mas qual que é a diferença de um para o outro? Então, 1 e 2 tem, o exemplo 1 e o exemplo 2 têm as mesmas curvas de nível, mas qual que é a diferença entre eles? Então, André, cuidado, não usa esses nomes porque não são cônicas, tá? Cônicas são curvas no plano. Aqui, esses dois casos são casos de outras superfícies que são generalização das cônicas para dimensões mais altas, né? Então, o que acontece aqui, né? Se você olhar esse cara aqui com carinho, olha, por exemplo, vamos tentar fazer rapidamente, vai? Eu já não quero invadir o espaço de vocês. O que seria o gráfico dessa função? Vamos pensar. Aqui você escreve, isso aqui é o que você está anotando no eixo Z, né? Então, por exemplo, se eu faço, o que é f de 0,y, né? Eu faço x igual a zero, se eu faço x igual a zero, eu estou estampando, eu estou olhando o corte vertical no plano da tela. Tá? Então aqui, se você quiser pensar, como você sempre fez no álgebra linear, né? X, y e z, tá bom? Quando x é zero, eu estou restrito ao plano y ou z, isso aqui vira y ao quadrado. Tá? Então, o que é z igual a y ao quadrado? Z igual a y ao quadrado a gente sabe. Isso é uma parábola, né? Então, esse cara, no corte vertical, todos os cortes horizontais são círculos concêntricos, e aqui o que eu tenho é uma parábola. No plano y igual a zero, eu também vou ter outra parábola. Quando eu faço y igual a zero, eu vou ter x quadrado. Então, no plano, que é um plano perpendicular ao plano da tua tela, é outra parábola. E as fatias, os cortes horizontais, são círculos. Então, a superfície que a gente tem é exatamente essa aqui, né? Tá vendo? Quando eu corto num nível C qualquer positivo, eu vou obter um círculo, que são esses círculos que eu desenhei ali. Quando eu faço no nível Z igual a zero, deixa eu botar outra cor aqui para aparecer. Eu tenho a origem, tá aqui, e tenho cortes verticais, quádrica. Isso, quádrica é o nome certo, aí beleza. E nos planos verticais que eu desenhei, eu vou ter essas parábolas aqui.
tá bom? Nesse caso, para a gente terminar rapidinho, peço desculpas até por invadir o horário, se eu tenho os meus eixos tridimensionais aqui, né? De novo, põe assim o x saindo da lousa, o y aqui, o z aqui, para ficar uma base x, y, z, uma base positiva, né? Os vetores que dão os eixos formando uma base positiva na ordem alfabética, x, y, z. O que vai acontecer? Vamos lá, de novo, eu vou olhar. Esse cara aqui, o f, eu estou armazenando no eixo z. Se eu faço a conta x igual a zero, que é para ver o plano da lousa, né? O que eu vou ficar? Vou ficar com raiz quadrada de y ao quadrado. E a gente sabe que raiz quadrada de y ao quadrado é módulo de y. Tá? Então, no plano da lousa, o que eu vou ter é um módulo. Z igual a módulo de y, a gente sabe que dá aquelas duas semi-retas concorrentes. Faz de conta que está 45 graus aí, tá bom? Então, vou ter aqui, se eu faço o corte pelo plano transversal da tela, que é o plano XZ, que eu vou ter nesse caso concreto, raiz de x2, módulo de x. Eu vou ter de novo um módulo no plano que é perpendicular ao plano da lousa. E as fatias por planos horizontais são circunferências concêntricas, né? Então, o zero está aqui, e eu vou subir isso com círculos, né? Então, você vê que a projeção de cada um desses círculos amarelos, né? Só para a gente entender, aqui está o x e aqui está o y. Então, a projeção de cada um desses círculos amarelos vai produzir isso. E eu levanto eles, né? Pensa que o eixo z, nessa figura do lado esquerdo, o eixo z está saindo da tela em direção a você. Então eu vou levantar esses círculos, e quando eu levanto pela função x2 mais y2, o que eu obtenho é esse copinho, que a gente vai chamar de paraboloide. Quando eu levanto pela função raiz de x2 mais y2, eu vou levantar isso e vou ver uma coisa que tem um crescimento, né, na forma de reta, né? Do z em relação a cada um dos eixos. Então, o que eu vou ter vai ser uma pilha de círculos, todos eles concentro no eixo z quando eu penso, mas de forma que quando eu projeto eu obtenho esses caras aqui, tá bom? Então tá clara qual que é a ideia de produzir uma curva de nível, e principalmente que duas superfícies completamente diferentes podem ter as mesmas curvas de nível, né? Então, o cone e o paraboloide, ambos têm como curvas de nível circunferências centradas na origem, mas são superfícies diferentes. O paraboloide, você levanta eles de modo que os pontos descrevem uma parábola aqui, e aqui os pontos descrevem por exemplo, se você levanta a interseção do círculo com os eixos, o que você vai ver aqui, você vai ver uma reta, e aqui, quando você levanta esses caras, o que você vê é uma parábola. Tá clara essa diferença, gente? Espero que sim, né? Porque a gente precisa terminar a aula. Na quarta-feira eu vou voltar a fazer mais exemplos disso, a gente já vai ter a lista 2 no ar para vocês trabalharem com essas coisas, tá bom? Então vamos lá que o Pedrão está esperando vocês para a aula de algeria. Pede um tempinho para tomar um café e manda ele brigar comigo se precisar, tá bom? Então, cuidem-se, gente, e na quarta tem mais. Até a próxima. Tchau, tchau.